Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Jesus nos abençoe. Esteja conosco sempre nessa longa estrada da vida que todos nós trilhamos juntos em busca da felicidade, da paz, da harmonia e da plenitude. O mundo sempre viveu em guerra. Poucas vezes nós tivemos na história da humanidade momentos de trégua, de paz. O homem sempre desejou a conquista, se tornar lobo do próprio homem. E aquela época não seria diferente. Era o momento de Roma assumir o domínio do mundo inteiro. Até que surge de uma forma muito interessante a figura de um imperador romano. Queria se tornar diferente de todos os outros. Caio Júlio César Otávio. Ele não tinha o aspecto físico do perfil de um imperador. Tinha um corpo frágil, as pernas enroladas com bandagens porque tinha úlceras varicosas, o tórax coberto com a armadura muitas vezes, ou muitos panos, porque ele se resfriava frequentemente com os ventos do final da tarde. Mas ele era diferente dos outros imperadores. Ele fez uma revolução. Ele tirou de Roma a lama e colocou os mármores. Por alguns anos ele guarda as armas e convoca para Roma e para todas as províncias romanas os artistas, os filósofos, os poetas, os escritores, os teatrólogos, as pessoas que encantavam. Roma evolui em suas mãos e ele recebe o título de Augusto, e não fora à toa. Pela sua conduta reta, buscando a ética e a moral, ele se viu constrangido a exilar a sua filha na ilha de Pandatária, porque ela estava tendo comportamento promíscuo. Depois de algum tempo, ele faz o mesmo com a neta, que havia seguido os caminhos da mãe. Caio Júlio César era diferente dos outros. E não fora à toa. Porque foi justamente no comando do império, através das suas mãos magnânimas, naquela época, que Jesus veio à Terra. Era necessário que a Terra desfrutasse de um pouco de paz, para que pudesse elevar o seu padrão vibratório e não dificultasse tanto a descida da luz para conviver nas trevas. E foi assim que na Galileia, numa cidade pequena, incrustada entre as montanhas, chamada Nazaré, que nós vamos encontrar a figura de uma jovem, 15 anos incompletos, Maria, a rosa mística, de uma beleza ímpar, que numa tarde de primavera, após as suas tarefas corriqueiras, ela vai para a sua alcova e lá abre o Torá de Moisés para as suas orações do final da tarde. E de repente, ela percebe que uma luz penetra pela janela do seu quarto. Uma luz que ofuscava a sua visão, não era a luz do sol, era mais ofuscante. E essa luz toma a silhueta
de um ser humano, mas que ao mesmo tempo parecia um ser alado, um anjo. E ela ouve a voz de Gabriel, que lhe diz: Deus te salve, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita és tu entre todas as mulheres. E naquele momento aquela jovem corre para o canto da sua alcova, do seu quarto, trêmula, com medo. E ele diz: não temas, Maria, pois achaste graça diante do Senhor, diante de Deus. E em ti se cumprirá a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que será chamado Jesus. Nesse momento, Maria, ainda trêmula, sem saber o que dizer, olha para Gabriel e diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Essa frase é marcante. Ela se coloca à mercê de Deus. Ela não impõe, ela nada pede, ela nada busca, ela apenas se entrega. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Interessante que Jesus, anos depois, vai dizer: Senhor, se esse cálice pode passar por mim sem que eu dele beba, que seja feita a tua vontade e não a minha. Interessante que Paulo de Tarso, algum tempo depois, na estrada de Damasco, caindo do cavalo e do seu orgulho, da sua prepotência, da sua vaidade, ele diz: Senhor, que queres tu que eu faça? Esses três iluminados se colocaram à vontade de Deus. E a gente, nós, desejamos exigir coisas. É assim que eu quero, é assim que eu quero, é assim que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Entretanto, eles, nobres, se colocaram como servos, esperando a vontade do Senhor. Algum tempo depois, Maria, já grávida, vai visitar Isabel, a sua prima, que também estava grávida. E aí tem um encontro maravilhoso. Imaginemos Jesus no ventre de Maria, João Batista no ventre de Isabel, a aura deles se entrelaçando à luz desse encontro. E Isabel sente e diz para ela: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A mim é dada tamanha alegria de receber em minha casa aquela que é mãe do meu Senhor e do meu Salvador. Que coisa linda! Que coisa linda! Algum tempo depois, com José e Jesus no ventre, Maria vai para Belém. E ela guardava no coração tudo aquilo. Ela viu um Espírito ali dizer que seu filho seria o Messias. Então ela sabia, sim, quem ela estava levando em seu ventre. E lá a criança nasce, em Belém. Depois passa a morar em Nazaré, na Galileia. E lá a criança cresce. Sempre, todos os anos, na Páscoa, eles iam para Jerusalém para comemorar a libertação do povo hebreu do jugo egípcio. E Jesus estava com 12 anos. No retorno para casa, Maria pensou que Jesus estava com José.
José pensou que Jesus estava com Maria. Os dois estavam caminhando distantes um do outro na conversa. Os homens conversando com os homens, as mulheres com as mulheres. E de repente, que quando se encontram, cadê o menino? Os dois voltam desesperados para Jerusalém. E procura aqui, procura ali, procura acolá e nada. A mãe zelosa. Imagine. Hoje em dia, quando a mãe perde um filho no supermercado, é um desespero. Imagine perder o Messias com 12 anos de idade. E José e Maria vão encontrar Jesus no templo, ensinando aos sacerdotes. E aí Maria faz: meu filho, olha como nós estamos cheios de aflição, por que fizestes isso? E Jesus olha para ela e diz: minha mãe, a senhora não sabe que eu tenho que cuidar das coisas que são do trabalho do meu pai? Mas ele não estava na carpintaria, ele estava no templo. Não era de José que ele se referia. Não o pai da terra, mas o pai do céu. Retornam para Nazaré. E lá um dia eles recebem a visita de Isabel e João. E enquanto os meninos foram brincar do lado de fora, João era mais velho do que Jesus, 6 meses, então eles foram brincar lá fora. Maria começou a conversar com Isabel. Isabel disse: Maria, minha prima, meu João é diferente. Meu João, eu pego ele andando sozinho, às vezes vai para o deserto, isolado. Não brinca como as outras crianças. E Maria disse: ah, meu Jesus também é diferente. A preocupação dele é cuidar das pessoas que estão passando, viajando, dando leite de cabra para os viajantes, pão, cuidando dos animais. E quando não, eu pego no pomar, olhando para o céu, com o olhar perdido nas estrelas. Isabel, eu creio que os nossos filhos têm uma grande tarefa a realizar na terra. Isso nos conta Humberto de Campos, através das mãos iluminadas de Chico Xavier. E quando as duas saem para procurar os meninos, vão encontrar os dois numa colina, Jesus apontando para João como um general que aponta para o seu homem de confiança os projetos do futuro. Quando Isabel vai se despedir, ela diz: Jesus, vamos para Jerusalém, vamos conosco. E Jesus profeticamente diz: não, João vai primeiro. E João foi primeiro. E pregou primeiro. E Maria guardava essas coisas com ela. Ela sabia que o filho tinha uma tarefa. Não sabia a extensão, mas ele era o filho dela. O amor de mãe preponderava. E esse menino cresce, como diz Lucas, em estatura e em sabedoria. E lá um dia, numa festa na Galileia, na cidade de Caná, naquela época se servia os melhores vinhos no início da festa. Do meio para o fim, quando as pessoas já estavam sem saber a diferença de vinho para vinagre, porque já estavam tomadas pelo álcool, se servia os vinhos ruins, mais inferiores. E no meio da festa, acabou o vinho. E Maria chega para Jesus e diz: meu filho, acabou o vinho. E ele olha para ela e diz: mulher, que temos a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Mulher, naquela época, esse jeito de falar não era falta de respeito, era uma maneira carinhosa de tratar a mãe, por exemplo. E olha o que Maria faz. Quando ele diz: a minha hora ainda não chegou,
Ela faz como todas as mães quando quer uma coisa, fez de conta que não ouviu. E ela chega para os servos do dono da festa e diz: faça o que ele disser. Por que Maria disse isso? Porque ela sabia quem era Jesus. Ela sabia. E aí ele pede para juntar as talhas, aqueles potes de barro grande, e colocar água, e ele abençoa. E quando as pessoas bebem, o dono da casa, e as pessoas dizem: essa casa fez diferente, deixou para servir o melhor vinho depois. O primeiro fenômeno que Jesus fez em público foi a pedido de Maria. A pedido de Maria. Alguns evangelhos apócrifos, inclusive, dizem que foi Maria que estimulou Jesus a buscar João Batista. E ele começa a sua pregação. Ele começa a pregar o amor. E um dia, ele está em determinado local, cercado pelos discípulos e pela multidão, e chega um dos seus discípulos e diz: Jesus, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. E Jesus olha para a pessoa que lhe perguntou e responde com uma pergunta: e quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Um silêncio se fez. Ele olhou para as pessoas que ali estavam e disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Muitos tomaram essa frase de Jesus como se fosse uma frase de estar desdenhando a mãe, desprezando a mãe, mas não foi. E ela compreendeu. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. E naquele momento ele queria ensinar que a família verdadeira é a família espiritual. Que os laços eternos não são os laços de sangue que a morte destrói. Que os laços eternos são os laços do Espírito, que são para sempre. Foi isso que ele quis dizer. Tanto que depois nós veremos como ele se preocupava com ela e como ele a amava. Jesus continua a sua missão e Maria acompanhando, não talvez tão presente quanto os discípulos, mas ela sabia da tarefa do seu filho. Até que chega a Páscoa. E ela, como sempre, resolve ir à Páscoa. E vai à Páscoa com ele. E naquela quinta-feira à noite, Maria estava inquieta. Ela deitava, levantava, ia na cozinha, bebia água, voltava na sala, sentava-se num banco tosco, ia para o quarto novamente, deitava, não conseguia conciliar o sono. Alguma coisa estava inquietando o seu coração, o coração de mãe que sente as coisas antes que elas aconteçam. Quando de repente a porta da sala se abre em banda e um jovem pálido, cabelo assanhado, ofegante, diz: Maria, prenderam Jesus. Era João. E Maria acompanha o seu filho. Ela está lá buscando a sua presença. Juntamente com Madalena, com Joana de Cusa, e com outras mulheres, buscando ver o seu filho. Ela ouve a sentença, que é como um punhal penetrando o seu coração. Ela vê o seu filho carregando a cruz, corre em direção a ele e diz: eu estou aqui.
meu filho, eu estou aqui. Sobe ao Gólgota com ele. Junto à cruz, o vulto agoniado de Maria produzia uma dolorosa impressão. Naquele momento, ao pé da cruz, olhando seu filho coroado de espinhos, crucificado, ela lembrava do seu nascimento em Belém. Ela lembrava da criança que corria em casa para os fundos na carpintaria de José. Ela lembrava daquelas mãozinhas pegando o formão, o anchô, pegando o martelo e os pregos. Ela lembrava do seu filho adolescente, belo, belo. E de repente ela retorna das suas lembranças quando uma mão toca no seu ombro e a aconchega no seu peito. Era João, o único dos discípulos que ficou de peito aberto diante dos romanos e dos judeus. Jesus, exausto, cansado, sofrido, com dores cruciantes, com falta de ar, naquele momento olha e vê João abraçado com Maria e diz, olhando para ela: mãe, eis aí o teu filho. E olhando para ele, para João: filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento ele estava pedindo: cuide dele, mãe, ele ainda é tão jovem. Cuide dela, João, ela já é tão idosa. Ele se preocupava, expira na cruz e morre. João, com a ajuda de outros homens, o desce da cruz e coloca no colo dela, que abraça e diz: meu filho, meu filho, meu filho, como eu queria ir contigo, meu filho. Pegam o corpo para o sepultamento. E Maria desce o Gólgota. E aí nos conta a espiritualidade que nesse momento uma outra mulher sobe. E as duas se encontram no meio do caminho. E a mulher que subia o Gólgota olha para Maria e diz: a senhora é a mãe dele. A senhora é a mãe de Jesus. E Maria sinaliza com a cabeça. E a outra mulher bota a mão no peito, porque também era mãe. E ela diz: eu sou mais desgraçada do que a senhora. Porque a senhora é a mãe do justo. E eu sou a mãe do traidor. Eu sou a mãe de Judas. E as duas se abraçam. Os dois corações doloridos, feridos. Passa a sexta-feira de forma dolorosa. Passa o sábado com um vazio na alma. E no domingo em que a alvorada rompe a madrugada, Madalena vai ao túmulo, juntamente com Joana, mulher de Cusa, e outras mulheres piedosas, para cuidar do corpo que não dera tempo, pois era o sabá dos judeus. E o túmulo estava vazio. E depois Madalena vê Jesus e vai ao encontro dos discípulos que estavam no mesmo local onde fora realizada a ceia da Páscoa na quinta-feira. E Madalena fala: eu vi. Você viu o que, Madalena? Perguntaram os discípulos. Eu vi Jesus.
o corpo dele, Madalena. Não, Jesus apareceu para mim. Para você, como? E quando ninguém acreditava, Maria, a mãe de Jesus, que estava lá, olhou para Madalena e disse: filha, eu acredito em você. Eu acredito que meu filho retornou. Eu acredito que ele está vivo. E as duas se abraçaram. E depois Jesus aparece para todos, provando que a vida vence a morte. Algum tempo depois, Maria de Nazaré retorna a Galileia, para a cidade da Bataneia, e João vai para a cidade de Éfeso. Chegando na cidade de Éfeso, João começa a pregar o Evangelho. Ao sair da cidade, ele encontra com a Diabene, um grande comerciante da cidade, que se encanta com João, se encanta com o Evangelho e diz: fique aqui em Éfeso. Mas João disse: eu não tenho trabalho, eu não tenho casa onde morar. Não se preocupe, eu consigo um trabalho para você. E eu tenho uma casa, é pequenininha, fica numa colina. Você pode morar lá. E quando esse homem falou isso para João, João lembrou: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E João retorna para a Galileia, procura Maria na Bataneia e diz: mãe, ele a passa a chamar de mãe, venha morar comigo, como Jesus falou. Eu tenho uma casinha lá em cima, na colina, na cidade de Éfeso. Durante o dia a senhora cuida da casa, a senhora conversa com as pessoas que passarem, e eu estarei trabalhando. Durante a noite vamos pregar o Evangelho de Jesus. A senhora falando da infância dele, eu falando das pregações. Maria não pensou duas vezes. Foi com João para a cidade de Éfeso, naquela colina. E todos os dias as pessoas passavam e conversavam. Quando souberam que ela era a mãe de Jesus, pronto, ó Maria, para conversar com a mãe de Jesus, para pedir para ela falar sobre ele. E ela falava. E ela falava. Até que um dia um homem chegou e disse: a senhora é a mãe de um santo. A senhora é a mãe santíssima. E aquela casa passou a ser desde então a casa da Santíssima. Eram miseráveis que procuravam. E pediam: mãe, conta sobre Jesus. E ela contava. Todos chegavam e diziam: bença minha mãe, bença minha mãe. Numa noite, João não havia chegado ainda. Ela estava sentada fazendo um pão. E chega mais um pedinte, com um capuz na cabeça. Ele entra e diz: bença minha mãe, como todos os outros diziam. E ela diz: Deus te abençoe, meu filho. E ele senta-se na frente dela num banco tosco. E os dois começam a conversar. E lá no meio da conversa, Maria pensa consigo: meu Deus, até hoje, todas as pessoas que chegaram aqui, chegaram para receber minha palavra de consolo, de amor. Mas esse mendigo é diferente. Ele está me consolando. Meu coração. E ela, num ato instintivo, olhou para os pés daquele homem. E em cada pé ela viu uma marca. Imediatamente ela pega nas mãos dele e observa os punhos. E as marcas nos punhos. E ele levanta a cabeça e resplandece. Ela bota a mão no lado: meu filho, o que te fizeram? Meu filho. Ele sorri e diz: sim, minha mãe,
sou eu. Eu vim te buscar. É da vontade do meu Pai que a senhora seja a mãe de todos os anjos do meu reino. E Maria chora e o abraça. E coloca a cabeça no seu colo e ele a abraça. Algum tempo depois, João chega e encontra Maria deitada no chão, em coma, e a coloca na cama. Alguns dias se passaram, a multidão visitando Maria. Até que numa noite, o corpo cansado faleceu. E nos conta Humberto de Campos que o espírito saiu iluminado. E Maria, ao sair, olhou e viu no firmamento uma caravana de espíritos. E lá se encontrava João Batista, Zacarias, Isabel. Lá se encontravam alguns dos discípulos do Cristo. José, o seu José, o amado José, estava também na caravana. E Jesus, e ela o abraça, e a caravana começa a se deslocar em direção ao infinito, mas Maria sente o desejo de rever Belém, o lugar onde Jesus nasceu. Incontinente, a caravana se desvia do caminho e vai a Belém, e ela entra naquela gruta que era um estábulo e relembra o nascimento dele. Instantes depois a caravana se eleva em direção ao infinito, mas ela deseja agora ver Cafarnaum, o lugar onde ele caminhou. E assim a caravana o fez. Foi a Nazaré, viu a carpintaria, a casinha onde morou com José. A caravana se eleva em direção ao infinito, mas ela tem outro desejo. Ela agora quer ir ao Gólgota, onde ele foi crucificado. E ela vai ao Gólgota com toda a caravana. E quando a caravana se eleva em direção às altiplanuras, o coração de Maria bate mais forte. E a caravana se desvia, ultrapassa as fronteiras da Palestina. Para onde vai? A rosa mística de Nazaré. E a caravana a segue, e ela vai para a cidade eterna, para Roma, Coliseu. E ela desce as masmorras do Coliseu. E lá ela vê um grupo de homens e mulheres preparados para serem devorados pelas feras. Cristãos da primeira hora. E ela olha no ambiente e ela vê no canto uma jovem de quase 15 anos, tremendo. E ela se lembrou quando ela viu Gabriel no dia da anunciação do nascimento de Jesus. Mas aquela jovem tremia, não era por estar vendo um anjo. Ela tremia porque da janela tosca da grade ela via os leões e os tigres caminhando, babando de fome. E ela sabia que ela seria o alimento. Todos estavam trêmulos e amedrontados. Maria se aproxima da jovem, a envolve com seu manto de amor, chega no seu ouvido e diz: canta, minha filha. Canta para Jesus. Tenhamos bom ânimo e convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E aquela jovem pálida se enche de energia, a sua pele cora, e ela começa a cantar um hino de louvor ao amor e a Jesus. E todos que estavam naquele ambiente começam a cantar, acompanhando aquela jovem.
as grades se abrem e os portões. Lá fora a multidão gritando com sede de sangue e de morte. Mas naquela noite eles ficariam em silêncio. As labaredas que iluminavam o circo romano tremulavam ao vento. Mas aquele povo que esperava aquela festa de sangue, ouviram os cristãos cantando. Mas como eles vão morrer? E cantam. E Maria influenciava a menina: canta, minha filha. E um silêncio mortal tomou conta do Coliseu. Ninguém conseguia entender como aqueles que iam morrer cantavam. E uma estrada de luz se fizera diante deles. E à medida que as patas dos animais se aproximavam, eles eram retirados do corpo em direção àquela estrada de luz. E a partir desse momento, todos os cristãos que entravam nos circos para a morte cantavam, sem que ninguém soubesse que a inspiração veio do coração maternal da rosa mística de Nazaré, de Maria, a mãe de Jesus, e por afeto do coração, simbolizando a mãe de todos nós. E hoje ela continua na terra servindo. Do mundo espiritual ela cuida dos suicidas, dos miseráveis, dos esquecidos. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Que a Mãe Santíssima nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.